Eu tive com o presidente Bolsonaro quando ele era deputado em 2013. Assim, em maio de 2013. Ele, acredito que nem lembra disso. Eu tive lá porque, sei lá, moleque morava lá em Brasília. Falei, pô, vou lá ver esse cara que eu vejo no CQC, na Luciana Gimenez. Um cara engraçado, era de direita, eu já me considerava de direita na época. E uma das coisas que eu perguntei para ele foi isso. Falei, presidente, deputado, o senhor não pensa em ser candidato a presidente um dia? Ele falou, pô, eu sou zagueirão, meu negócio aqui é jogar para fora as pautas da esquerda, barrar, não sei se eu conseguiria levar isso adiante. Na época ele até citou alguns outros nomes que ele achava que seriam possíveis, só que as coisas evoluíram e o negócio caiu no colo dele. E de fato a gente vê isso, não é uma coisa que ele buscou tão ostensivamente, mas aí em 2014... Bom, ele buscou 4 anos antes, não, ele sim, buscou ostensivamente. Mas aí o que acontece o processo? 2014 o Aécio perde, Sim. urna inauditável, a Dilma com todo aquele problema econômico, corrupção, estourou o escândalo. E o Aécio se furta de querer liderar o processo. Ah, não, deixa pra lá, tal. Aí ele falou, porra, não tem ninguém, então sou eu. Foi um pouco aquela coisa assim mesmo, tipo, não tem outro, vou pro sacrifício, Porque muita gente pensa, pô, ser presidente é legal pra caramba, tal. Pô, a gente que tá lá com ele vê que não é. O cara não tem vida, o cara virou aquilo ali 24 horas por dia, o Alvorada lá, a casa dele, vidro em tudo, então às vezes a gente tá conversando, os caras tirando foto, com microfone que consegue captar o que a gente tá falando lá dentro, não tem privacidade, é um cara que dorme extremamente tarde, acorda cedo, tá sempre ali preocupado, sai do Palácio do Planalto, os caras vão lá na Alvorada encher o saco, não, o presidente tem que resolver isso, tem que resolver, e que eu vejo que realmente tá ali para fazer o melhor, dar o melhor dele, então... Para ele foi realmente um sacrifício, só que ele foi atrás por causa disso. E na época ele não tinha tanto essa pretensão e já pensava na questão do voto auditável, que ele achava que era uma segurança a mais. Até tem uma curiosidade, não estou falando que tem correlação, mas tem uma curiosidade que o primeiro voto eletrônico que nós tivemos na história foi justamente a primeira vitória do Lula. Antes disso não tinha, tinha até um debate que tentaram não implementar, talvez uma eleição municipal antes, mas assim, nível federal foi o primeiro. E aí criou toda essa celeuma, acusam o presidente o tempo todo. O TSE abre o processo ali para que as instituições diversas, universidades, Polícia Federal, etc., incluindo as Forças Armadas, deem contribuições para ampliar a segurança. As Forças Armadas vão lá, dão uma série de sugestões, os caras aí que lidam com cyber war, os caras que lidam com... que são os caras que estão na ponta mesmo. Se bem que pelo histórico da Dilma, eles não estão lidando muito bem. Mas aí é Forças Armadas mesmo. É verdade, não é a BIM. Não é a BIM. Aqui depois também melhorou bastante. Teve uma estruturação da BIM, já no início do governo Temer, depois com o Bolsonaro também, mas que na época era várias, assim, infelizmente era. Tem muita gente boa lá dentro. Inclusive, eu dava aula para candidatos à carreira de oficial de inteligência da BIM, então conheço muita gente que está lá, etc. E muita gente que pegou esse período ruim também, de estar lá, ser totalmente negligenciado pela esquerda, etc., e não ter tecnologia, não ter nada na mão. Então, sei lá, já teve coisas que zoaram a BIM porque os caras estavam fazendo um acompanhamento, uma perseguição de um suspeito a pé, em vez de estar de carro, e o cara de carro. É foda, né? Porque você vai lá nos Estados Unidos, os caras têm helicóptero... Tem tudo. Infravermelho... Tem um documentário no Netflix, uma série de documentários, né, que mostra os gadgets de espiões e tal, um negócio de outro mundo. E aqui a gente não tinha nada disso. Tem agora? Cara, começou a ter mais investimento, mas ainda é muito difícil. E a legislação também restringe muito, né? Porque quando a BIM é criada, você tinha ali um pouco o temor de que voltasse a existir o que era o Serviço Nacional de Inteligência do período militar. Então os caras meio que demonizaram a inteligência, achavam que aquilo ali era para perseguir adversários, para fazer uma série de coisas aí que... Bom, se você for olhar o histórico da CIA, eles não estão muito errados de pensar dessa forma. De novo, eu não posso comentar. De novo, não posso comentar. Já me acusaram, inclusive, de ser eu vi ali no... agente da CIA. Tu é agente da CIA, cara? Não, mas é até engraçado, saiu num site americano isso. Porque os caras falam assim, não, é muito estranho, porque esse cara estava na embaixada americana quando a Dilma sofreu o impeachment, e eu de fato trabalhava lá. Aí ele sai, passa poucos meses, ele começa ali a defender o Bolsonaro, aí logo se junta a campanha, o Bolsonaro se elege, ele vai para a assessoria internacional e começa a defender uma aliança com os Estados Unidos, etc. Então os caras tiraram disso aí e jogaram... Bom, mas se você fosse o espião, você não falaria. Ou teria que matar aqueles que eu vissem. Então não fala não, tô feliz vivo. Cara, mas esse negócio todo da urna eletrônica, só pra gente não se estender muito nisso também, é isso, cara. Tipo, mais transparência, mais segurança.
aplacar, inclusive, a desconfiança dessa parcela da sociedade, que também é brasileira, também merece ter uma confiança no processo eleitoral, mas os caras simplesmente negligenciam. Não, pô, isso aí é diversionismo, porque o cara tá com medo de perder. Não, lá atrás ele já tinha feito isso, tinha aprovado uma lei, inclusive, a lei não foi aceita, a gente tentou trazer isso de novo agora mais recentemente, foi criada uma comissão especial. A meu ver, indevidamente o judiciário se intrometeu, foi lá articular. O judiciário não articula, ele não faz parte do processo judiciário. Não no Brasil. Não, não deveria. Né? No Brasil, o judiciário faz qualquer coisa que eles quiserem. Exato. E aí, eu estava comentando lá sobre as Forças Armadas, né? As Forças Armadas foram chamadas a integrar o processo. E, pô, você tem um monte de cara lá que é crânio, os caras que fizeram estágio lá fora, estudaram lá fora, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, em vários lugares, e tem, de fato, um conhecimento sobre cibersegurança que não é tão comum de encontrar. Aí os caras vão lá, analisam o processo todos e, pá, tá aqui um rol de sugestões para vocês entenderem melhor o processo, isso para o TSE, das vulnerabilidades, do ponto de vista da segurança nacional, que é obrigação primordial das Forças Armadas. Assim. Então não é do Tribunal Superior Eleitoral, não é do Executivo, na figura ali do Ministério da Defesa. E os caras vão lá, olha, a gente tem preocupações. Em 2016, independentemente dos méritos, se falou muito sobre interferência externa nos Estados Unidos, se teve interferência russa ou não teve, etc., e a gente precisa se preparar para isso. Pô, um processo totalmente eletrônico, um processo que pode ter vulnerabilidades. Então, como que a gente torna isso mais seguro? Os caras vão lá, dão sugestões, aí os caras rejeitam. Aí, mas eles rejeitam, mas eles refutam na sua rejeição, ou eles só falam... Não, vai tomar no cu. Teve só uma etapa ali que eles tentaram, assim, fazer não dá por causa disso, daquilo outro, mas depois chegou um momento só que falou assim, não, isso aqui não é processo para as Forças Armadas. Pô, mas foram os caras que abriram o convite, eles que trouxeram. As Forças Armadas são instituições de Estado, não são instituições de governo, embora o presidente seja militar e tenha uma proximidade muito grande. Então, pô, os caras estão trabalhando na segurança nacional do país, mas não deixam avançar. Então, cria esse impasse todo, e aí eu sempre uso o rótulo de antidemocrático. E se o cara é antidemocrático, se o cara é uma ameaça para a democracia, quase tudo fica justificado de se fazer contra ele, né? Pô, o cara ameaça a democracia, então, vamos perseguir os apoiadores dele. A única pena de morte que existe no Brasil são de desertores no momento de guerra, né? Exato. Então, meio que realmente tudo é justificável, né? Mas, bom, nesse caso da urna eletrônica cuspir um papel lá que ninguém toca, mas você pode ver e tal, eu acho interessante porque depois se fizer a auditoria e ver que a urna está diferenciada, tipo, o voto no físico se diferenciou do voto eletrônico, aí dá para se fazer uma avaliação de o que foi comprometido. Sim. Foi o eletrônico ou foi os papéis? E aí confiar na nossa polícia. E se tem uma diferença, você sabe que teve um problema. Por exemplo, na Áustria, que é um país ali desenvolvido, etc. Na Áustria, em 2017, se eu não me engano, ou 2016, houve um pleito, ali você tem tanto o primeiro-ministro quanto o presidente, né? Houve um pleito, se eu não me engano, para presidente. Um determinado candidato ganhou, coincidentemente de esquerda, depois constatou fraude. Fizeram uma nova eleição e aí teve um outro resultado. E eles tinham uma urna eletrônica? Como que era lá? Não, era um outro processo, era um processo mais ou menos misto, como o dos Estados Unidos. Então, misturava ali parte papel, parte eletrônica, etc. Eu não acompanhei em detalhe para saber de onde saiu, mas é natural um país democrático ter mecanismos, inclusive, para se proteger. Sim. Seja de interferência externa, seja de qualquer tipo de vulnerabilidade eletrônica, etc. E aqui no Brasil parece que é pedir demais. Não, o cara que faz isso é uma ameaça à democracia. E aí começa a justificar todo esse tipo de coisa, que, aliás, já vinha de antes, né? Aí tem todos esses inquéritos, por exemplo, o inquérito dos atos antidemocráticos. Fui incluído nisso. Inquérito das fake news, eu fui incluído nisso. Isso é um absurdo, né? Proibir fake news. É a mesma coisa que falar que vai proibir mentira. Ou seja, tem o órgão da verdade. Tem um problema aí, assim, eu claramente sou contra fake news. Eu acho que, como eu falei, você tem que ter as discussões livres, mas a mentira você refuta com a verdade. Sim, com a verdade. Você vai lá e demonstra. Pô, isso aqui tá errado por causa disso. O cara pode estar equivocado, o cara pode ter comprado uma informação e ficou vendido naquilo ali, sei lá, chegou no WhatsApp e ele acreditou.
Isso mostra, inclusive, uma coisa que incomoda esses caras. Que, sei lá, o cara recebe no WhatsApp, ele confia mais do que o que ele vê na TV, muitas vezes, porque ele confia mais num familiar dele do que num jornalista que ele sabe que já contou um monte de mentira. Ou que... Aí, olha, eu não tiro a razão desse cara, não, viu? Exato. Do jeito que o jornalismo tá. Só que assim, pô, vamos combater fake news? Beleza, primeiro tem que definir o que é fake news. O Brasil não definiu o que é fake news, ninguém sabe o que é fake news. Não existe uma lei tipificando fake news. E quando você fala nisso, você vê que, na verdade, não tem nenhum exemplo concreto que os caras citam. Ah, sei lá, citar uma mamadeira de piroca. Eu dou qualquer dinheiro que o cara quiser pro cara que falar, não, tá aqui um vídeo ou um tweet ou alguma coisa de um bolsonarista com bastante alcance defendendo uma mamadeira de piroca. Eu nunca vi isso na minha vida. Sim, eu fui descobrir que existia uma mamadeira de piroca depois que acabou a eleição. Pode crer. E os caras inventaram esse papo. Ah, sim, mas, cara, eu acho que nesse ponto, talvez você nem concorde comigo, mas eu acho que não tem que ter lei que proíba o cidadão de mentir. Não, Porque assim, a partir do momento que você proíbe alguém de mentir, significa que você tem que estipular um órgão que é o detentor da verdade. E a verdade é plenamente subjetiva, muitas vezes, né? eu concordo perfeitamente. Eu acho que qual que é o argumento do outro lado? Porque eu sempre tento entender também qual é o raciocínio do outro lado. Os caras falam, olha, se tem um negócio que é uma mentira, que tem um impacto muito significativo, que é distribuído e tem um grande alcance e pode mudar o rumo das eleições, isso talvez possa entrar na clave ali de manipulação eleitoral. Só que... Que mentira, tipo... Não é uma mentira que muda o rumo das eleições. Não, é nunca. Milhares. Tipo, não tem como fazer esse filtro. E aí você pega, por exemplo, 2018. A gente começou aqui falando da tentativa de colar em nós o rótulo de nazismo, essa coisa toda. 2018 teve um monte de fake news. A menina que foi lá e riscou a suástica na própria barriga, você acompanhou isso? Sim. Tava até invertida, porque eu acho que ela ficou olhando aqui, fazendo nela própria. Aí a polícia foi lá investigar. E o delegado de cara, que estava acostumado a lidar com aquilo, falou, pô, isso aí tá meio estranho. Foi que a própria grande mídia faz fake news toda hora. Pra caramba, pra O que caramba. fizeram com você, fake news, o que fizeram comigo, toda hora fala, Monark que deu declaração nazista. Não, eu não dei declaração nazista, não foi isso que aconteceu. Sim. Mas quando eles imprimem ou publicam isso é uma puta de uma fake news, caralho. Uhum. E tipo, ok, eles não percebem que se você passar uma lei de fake news, vocês viram um alvo? É que aí tem aquela seletividade. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.